Boa noite! Boa noite! Tudo bem, meninas? Boa noite, boa noite, boa noite! Mais uma vez estamos aqui no programa com a doutora Ruth, que a gente vai falar sobre saúde com a doutora Ruth. Programa às quartas-feiras para a gente poder estar juntas e juntos. Boa noite, Van. Boa noite, boa noite. Juntos e juntas para conseguir adquirir a tão sonhada qualidade de vida, saúde, totalmente possível. E hoje a gente vai estar falando de um assunto incrível, incrível. Hoje eu tô no YouTube, hein, gente? Eu consegui entrar no YouTube, tá? Eita, eu fiz besteira de novo. Mas é brincadeira. Essa é a Ruth. Agora sim, não, tá tudo certinho. Tranquilo, não sai não. Vamos lá. Isso. Tranquilo. Agora sim. E aí me contam, o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo de bom, como é que vocês passaram a semana, tudo bom? O que vocês contam? Entraram na plataforma, viram a primeira aula, sexta-feira eu estou colocando a segunda aula para vocês gravada. E segunda-feira que vem estamos fazendo a mentoria às 6 horas da manhã. Então a gente precisa que todas vocês e todos vocês estejam conectados lá no Nutro, na plataforma, para poderem entrarem aonde? No WhatsApp também, tá? Para a gente poder conversar e detalhar, mandar o link para vocês da live que a gente vai fazer na segunda-feira, tá? Que bom que vocês estão aqui comigo, fico feliz. Não fiz a lição segunda, mas vou fazer. Isso, Sil. Tem lição de casa, minhas lindas. Já vi tudo, gostoso, né? Sexta-feira tem mais, são 2 aulas por semana. E 2 mentorias por semana. Olha só. Que maravilha. Eu não sei vocês, mas as minhas 6 horas da manhã todas estão agendadas. Eu só tenho a quarta-feira livre. 6 da manhã, quarta-feira livre. Porque a gente começa cedo, né, gente? Senão não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa. Tá certo? Então, quarta-feira é o momento que eu deixo, de repente, para alguém vir em casa, fazer alguma coisa, por exemplo, depilar minha sobrancelha, fazer minha sobrancelha, fazer meus cílios, fazer minha drenagem, minha massagem, Elas vêm 6 horas da manhã, toma café comigo, come pão sem queijo, come leite de coco com café. 6 horas da manhã. Quem é que acorda cedo aqui? Rô, que bom que você voltou. Eu não consegui ver depois, Rô. Tive que entrar aqui. Você tá boa, minha linda, tá sempre aqui com a gente. Sempre aqui com a gente. A Rô tá aqui e tá lá. Muito bem. Acorda cedo? Que hora que vocês acordam? Conta pra mim. Verdade, tem um pudim maravilhoso, café moído na hora. Olha aí, ó. O wasabi. É isso aí, lindo. Café da manhã, leite de coco, tem a proteína, 4h30, ó, maravilha, muito bom. Vamos tomar café. Vamos, Rô. Muito bom, 5 horas, que bom, 5h15. Olha aí, gente, pessoal que acorda cedo. Como fala, né? Deus ajuda quem madruga, não é isso? Rende muito, gente. Às 7, né? Às 5, olha aí que maravilha. Gente, eu acordo às 4 da manhã. Das 4 às 6, das 4 às 10, 15 para 6, eu faço um monte de coisa. Às 6 horas,
eu já tô pronta. Amanhã eu vou pra academia, 6 horas da manhã. Terça e quinta é academia. Aí depois, 7h30, já tô fazendo milhões de coisas. Mas aí chega 9 da noite, eu já tô super cansada, já quero dormir, durmo a noite toda. Eu durmo bem, né? Lucas, você acorda às 4h30, que maravilha. Olha aí, que coisa boa. Tudo de bom acordar cedo, gente. 5h30, Fátima. Olha aí, quanta gente acorda cedo. É um exercício acordar cedo, viu? Quem acorda cedo sabe quão bom é. Porque como a maioria não acorda cedo, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? Academia 3 vezes por semana, é isso mesmo, tem que se cuidar, gente, tem que se cuidar. Muito bem, vamos lá? Vamos chamar mais pessoas para essa live, porque hoje nós estaremos falando de algo incrível, 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 tá? Que é sobre o intestino, né? Intestino e a relação com a depressão. Então chamem seus amigos, eu estou aqui no YouTube, eu estou aqui no Facebook, tá? Hoje uma paciente minha que está trazendo a família inteirinha dela, o pai, a mãe, as irmãs, a família toda, para fazer, né, a medicina, a nutrição funcional, a medicina funcional. Falou para assim, Ruth, olha, eu tô no Face, eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, hein? E eu mando para todo mundo do Face e todo mundo do Instagram, porque tem gente que não tem Instagram, vocês sabiam disso? Tem gente que não tem Instagram. Os passarinhos são cantadores, então, uma delícia. Então vale a pena acordar cedo, gente, é bom demais. Que bom que você conseguiu, Terê, ótimo. Então vamos lá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ruth Mercúrio, para quem tá aqui a primeira vez, né, de repente me escutando aqui pela primeira vez, né, aqui gente do YouTube, eu vou estar falando com vocês aqui do Insta e do YouTube, né. E hoje eu tô aqui para ajudar você, como todos os dias, o meu grande objetivo aqui na internet, né, de estar aqui com vocês, o meu grande objetivo é ajudar vocês a adquirirem saúde física e mental. Esse é o meu grande objetivo, né? Então, hoje eu vou estar falando com vocês, né, um pouquinho sobre intestino e depressão. Intestino e depressão. Qual a relação da depressão com o intestino e vice-versa? Será que tem alguma relação, né? Isso mesmo. Então você vê como é importante a gente falar sobre isso, né? Por que que é importante? Porque a gente sabe que a depressão, gente, ela vai desde um transtorno de humor, você ficar irritada, irritado, você ficar com falta de sono, você ficar com falta de memória, mau humor, né? Irritabilidade, mau humor, até a depressão. Então, até o suicídio. Então, quando as pessoas acham que estão com depressão, elas acham que a depressão tem a ver com você ficar deitada na cama, né? Com um monte de comida, né? Fast food lá, aquela bagunça na casa, né? Depressão as pessoas acham assim, né? Que é isso, só. Só não, é muito, né? Não tô falando só, mas apenas esse sintoma, não. Depressão, ela tem dezenas de sintomas, né? Que vai, como eu falei, desde um pequeno transtorno de humor, irritabilidade, falta de sono, até o suicídio. Então, gente, a depressão, ela detona, né, a vida das pessoas. Porque a depressão, eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, o que é a depressão e a relação dela com o intestino, ela atrapalha de forma direta a sua qualidade de vida. Tá certo? Então, a qualidade de vida, ela depende da sua mentalidade. Então, você ter qualidade de vida não é você só não ter dor física, é você não ter dor emocional, né? Que é a dor que não só é uma dor que vem de uma tristeza, de uma perda, né? Mas isso é tristeza, isso não é depressão, né? Morreu alguém, você perdeu alguém, você entra na tristeza. Tristeza é algo normal, depressão é algo patológico, né? Eu vou explicar para vocês o que é essa depressão, certo? Então, qual a relação da depressão com o intestino?
O que o intestino tem a ver com isso? Por que o intestino é tão importante? Então, o que acontece? Muita gente, né, muita gente pensa que a depressão, que o intestino, ele é só um órgão onde você vai fazer algo chamado absorção do que você come, né, pelo intestino delgado, que é aquela parte onde aparece uma cobrinha, tudo cheio de cobrinha. E tem outras pessoas que acham que o intestino ele é algo só para excretar, para fazer fezes e evacuar. Eu vou dizer para vocês, quando eu estava na faculdade, eu achava que era isso. Que o intestino era um órgão de absorção, que era o que se ensina basicamente na faculdade, um órgão de absorção e um órgão de excreção, as fezes. Mas depois que eu fui estudar profundamente sobre isso, eu descobri, pasme, que o intestino é o maior órgão endócrino. Endócrino. O que é um órgão endócrino? É um órgão, né, que trabalha com hormônio, que faz hormônios, que constrói hormônios, que constrói neurotransmissores também. Então, o intestino, gente, diferentemente do que as pessoas imaginam, a maioria, ele é um órgão que constrói o quê? Neurotransmissor. Quem constrói? As bactérias que estão nele. E as células intestinais também constroem hormônios. Então, o intestino ele é composto de células intestinais e de microbiota, de bactérias, trilhões e trilhões de bactérias, que têm funções também de produção. Quais neurotransmissores o intestino fabrica? Quais neurotransmissores as bactérias fabricam? As bactérias fabricam serotonina, dopamina e GABA. São 3 neurotransmissores, viu, gente? Aqui no YouTube e no Face. 3 neurotransmissores fundamentais para controlar o nosso, o meu, o seu humor. Agora, o pior não é isso. Você podia imaginar que quem constrói, que quem fabrica os neurotransmissores é o nosso cérebro. Nananino, não é o nosso cérebro. Quem constrói os nossos... Ele faz, claro que ele faz, mas ele faz muito pouco comparado ao intestino. O intestino faz muito mais produção de neurotransmissor do que o cérebro. Vocês sabiam disso? Então, pasme, o que vem pior ainda. Na verdade não é o pior, é o melhor, mas é o pior para quem não tem. Quem são as bactérias, principais bactérias responsáveis pela produção desses neurotransmissores essenciais para você não ter depressão, para você não ter má saúde mental? São as bactérias imunomoduladoras, que modulam o seu sistema imunológico, que está também no seu intestino. Então, além do intestino ser um órgão neurológico, que produz neurotransmissores e que tem uma quantidade 10 vezes maior do que o cérebro de neurônio, nós temos muito mais neurônio, mas muito mais neurônio no intestino do que no cérebro. Fiquem sabendo disso. Porque o intestino ele é muito maior, ele é imensuravelmente maior que o cérebro. Ele também produz, tem essas bactérias que produzem e que modulam o sistema imune. Então, o intestino ele é um órgão imunológico e endocrino. Ou seja, ele trabalha com toda, absolutamente, diretamente, ele é o principal responsável
responsável pelo seu sistema imunológico e o seu sistema neurológico. E aí, pior agora, vou dar má notícia. A grande maioria das pessoas, inclusive vocês que estão me escutando agora, não tem, a grande maioria, eu posso dizer 90%, pelo menos, não tem as bactérias responsáveis, as principais bactérias responsáveis pela produção de neurotransmissor, que são bifidobactéria e os lactobacilos. Não tem. Por que eu sei que não tem? Porque eu peço exame de microbiota intestinal para centenas de pacientes. Centenas de pacientes. Eu sou a pessoa que acho que mais pede exame de microbiota intestinal no Brasil, provavelmente. Eu uso muito, eu valorizo muito. E neste exame eu consegui ver, além da literatura, claro, que já fala isso há bastante tempo, comprovar pelos meus olhos e pelo exame que os pacientes não têm bifidobactéria, a grande maioria não tem zero bífido, que é fundamental, e lactobacilos tem uma quantidade mínima. E aí a gente sabe que 80% da população tem um nível, 80% da população, 80% de quem está aqui me escutando, 80% da população no mundo tem um nível de depressão. Um nível que eu falei para vocês, que pode ir desde um transtorno de humor, irritabilidade, mau humor, pensamentos repetitivos e confusos, falta de foco, até suicídio. Ficar na cama deprimido ou deprimida não é o único sintoma de depressão. E aí as pessoas vão acabar não tendo o quê? Vão acabar não tendo o quê? A serotonina e a dopamina, que são dois neurotransmissores principais, essenciais, para você conseguir manter o seu cérebro com conexões positivas e felizes. Então, ó, quando você fala assim, ó, eu vou ter pensamento. Ai, que coisa, gente. Você tem que ter pensamento positivo. Você tem que pensar positivo. Isso é uma balela. Porque você não vai conseguir ter pensamentos positivos. Quem tem depressão não pode ter pensamentos positivos. Sabe por quê? Porque pensamento positivo ou pensamento negativo está intimamente ligado aos neurotransmissores. Se eu tenho neurotransmissores equilibrados, funcionando na quantidade e no tipo certo, eu terei pensamentos positivos. Eu não vou ter pensamentos recorrentes negativos. Eu não vou ter pensamentos que me trazem algo ruim. Os pensamentos têm a ver com o nível de neurotransmissor que você tem. E isso vai ditar o quê? O seu comportamento. O seu comportamento. E aí? Qual é o seu nível de pensamento? Qual é o seu nível de repetição de pensamentos positivos ou negativos? Como é a forma que você enxerga quando o outro te fala alguma coisa, por exemplo, que você pode se irritar facilmente, depois você fala assim, ai, puxa vida, não era isso que eu devia ter feito, me senti mal de ter respondido daquele jeito. Puxa vida, eu fui tão rude com aquela pessoa, ela merecia, ela falou demais, mas puxa, alguma coisa me fala lá, puxa, eu não devia ter feito isso, eu me arrependi. E isso é um nível de depressão. Isso é um nível que você tem, que você está, né? Que você não é, que você está com diminuição dos seus neurotransmissores, gente. Isso é algo fundamental. Porque se eu não sei disso, a minha vida vira um terror. Porque eu vou achar
que todas as minhas atitudes e todos os meus pensamentos estão diretamente ligados ao meu eu, à minha pessoa. E não ao que eu tenho ou deixo de ter no que se refere a neurotransmissor. Então, se está faltando neurotransmissor, se está faltando serotonina, se está faltando dopamina produzida lá no seu intestino, pelos bífidos e pelos lactobacilos, principalmente por essas duas espécies, e nós não temos um tipo só, nós temos várias espécies de lactobacilos, várias espécies de bífido, e eu saber que você não tem isso, como é que eu posso exigir de você algo? Agora, se você sabe que isso realmente falta em você, então você tem que correr atrás de saber sobre isso. No curso eu vou estar falando muito mais sobre isso, e a gente trabalha também com todo o metabolismo para você conseguir ter isso, ter os neurotransmissores, né? Que é por meio da alimentação. Que eu já cansei de falar aqui, e você está escutando eu falando, e vou continuar falando isso para vocês. Nesses programas que eu vou estar fazendo segunda, quarta e sexta, eu vou estar mostrando para vocês que nós temos sim comidas que a gente pode fazer, inclusive eu vou fazer comida com vocês, eu vou estar cozinhando para vocês, que é algo que vocês já pediram, eu, Ruth, vou estar cozinhando, fazendo um programa para vocês juntas, de fazer algo que está objetivando o quê? Saúde física e mental. Então a gente está falando da mental. Então, gente, se você não estiver com os seus neurotransmissores muito bem feitos, você terá uma vida bem complicada. Você terá uma vida onde tudo é problema. Você terá uma vida onde você vai ter provavelmente dificuldades financeiras. Você vai ter uma vida com dificuldades de relacionamento, seja onde for. Você vai ter dificuldade de construir um raciocínio lógico, objetivo e focado, longe, completamente distante do que você acha e sim do que é, porque você vai ter uma visão muito mais ampla, você vai ter uma condição de focar, você tem uma condição de foco, né, no que você está pensando, de construção de raciocínio lógico, que não tem a ver com você só, claro que você está envolvida nisso, mas você vai ter condições de ter raciocínio para analisar e pensar tudo que está envolvido naquele processo. Você vai poder entender que isso não tem a ver com você, mas sim com situações, então você vai se ofender muito menos. Você vai entender muito mais o outro, o que o outro está querendo te dizer, o que o outro está sentindo. Você não vai colocar isso como algo seu, como algo que você que não presta, que você que não sabe, porque a sua autoestima, os neurotransmissores estarão bem, isso tem totalmente a ver com a sua autoestima. E aí você consegue ter, então, algo totalmente diferente. E aí sim você vai conseguir construir o quê? Os seus sonhos. O que você realmente deseja. Então, tem pessoas aqui que eu conheço, que estão aqui, eu não vou citar o nome, e que tiveram depressão. E se alguém quiser falar, olha, eu tive e hoje estou feliz, pode ficar à vontade, que eu não estou aqui para ficar citando nenhum tipo de paciente meu e falando das pessoas, né? Então quem quiser que fale, mas eu sei que tem aqui pessoas que eu tratei e que tiveram depressão, chegaram para mim com depressão, extremamente irritados, na verdade irritada é uma mulher, na verdade já tive vários pacientes, extremamente irritada, nervosa, sem paciência, e eu tive que mostrar para ela que isso é uma questão de neurotransmissores, então ela se sentiu muito mais compreendidas. A Rosana teve, hoje ela tá bem. A Rosana é a minha aluna, a Rosana não é minha seguidora, não é minha paciente, mas ela, seguindo o que eu falei, ela se sentiu bem melhor, né, Rosana? Obrigada, Mara. Então, a gente, então, ela conseguiu uma mudança completamente, né? Essa paciente que eu estou citando, que não é a Rosana aqui, mas é uma outra paciente que está aqui, que conseguiu mudar do dia para a noite, da água para o vinho, né? A vida dela, né? A vida dela. Por quê? Porque ela tirou a causa do problema. A causa do problema, né? E qual que é a causa do problema? Qual é a causa do problema? Definitivamente é a alimentação. A causa do problema, a maior causa do problema é o que você
ingere, o que você come para dentro. Por isso que a gente tem aquele ditado, o peixe morre pela boca. Isso é uma sabedoria popular incrível, o peixe morre pela boca. Você é o que você come. Ou você entende isso de uma vez por todas, ou você não vai conseguir alcançar tudo que você pode alcançar nessa vida no que se refere à felicidade, à realização, à autoestima elevada, né? A estar se sentindo bem e realizar os seus sonhos. Então você vai sair dos seus problemas e vai para a solução. Você sai de um ponto A para um ponto B. E é rápido, não é devagar. Não é devagar. Isso acontece rapidamente. Eu tenho pacientes que em um mês, por isso que eu falo de 30 dias, né? Em um mês tirou o antidepressivo completamente. Foi desmamando e tirou o antidepressivo. Por quê? Porque a resposta é muito rápida. Quando a gente dá a capacidade para o nosso organismo entender o processo metabólico e realizar o porquê ele veio. O organismo, as células, elas vieram, e as bactérias, para fazer algo de bom para nós e não de ruim. Ou seja, nos dar o que nós precisamos para conseguir viver uma vida que vale ser a pena vivida. Então, com certeza absoluta, se você está tendo uma vida ruim, se você não está feliz, se você não está contente com a vida que você está levando, pode ter certeza, você tem um nível de depressão e não sabe. Você não tem a bactéria que você precisa para produzir esse neurotransmissor, que é a serotonina, dopamina, são os dois principais para não deixar você, o quê? Para não deixar você deprimida. Então, gente, é muito bom. Eu posso dizer porque eu fui deprimida, eu estive deprimida, né? E tenho certeza absoluta também que se você vive essa vida, você está com o intestino que não tá bom. Ou você tem estufamento, ou você tem aí excesso de gases, ou você tem refluxo, ou você tem intestino preso, ou você tem intestino solto, ou você não tem uma formação de fezes adequada. Eu tenho certeza absoluta que um desses sintomas você tem. Ou dor de cabeça crônica, a depressão nunca vem sozinha. Never. Ela sempre virá com outro sintoma. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Esses são os sintomas mais comuns associados à pessoa que tem depressão. Isso eu não estou falando nem de fibromialgia, ok? Não estou falando de fibromialgia. Mas assim, então assim, você pode estar pensando que você não vai conseguir se livrar da depressão, que tudo que eu estou falando é muito difícil de fazer, que é impossível, que não é assim que funciona, que não é bem assim, né? Que não é tão fácil assim. Será que é assim mesmo? Será que a depressão tem a ver com isso, né? Será que a gente realmente tem essa? Pois é. A gente realmente, né, tem uma relação direta. Os estudos mostram claramente, eu tenho artigos científicos que mostram isso pra gente, tá? Que o nosso intestino tem uma relação direta, absolutamente direta, com o nosso complexo neurológico, com todo o nosso cérebro. Absolutamente todo o nosso cérebro está ligado ao nosso intestino. Todo. Então, todo o nosso comportamento, que em inglês a gente fala behavior, que significa comportamento, essa palavra em inglês que você vai achar os artigos que mostram isso, em português tem, mas em inglês tem muito mais, é onde você vai achar que o comportamento está ligado diretamente a quê? Ao seu intestino. Aliás, né, gente, quando a pessoa está com o intestino preso, que é um dos exemplos que eu dei para vocês que tem a ver realmente com essa questão de estar deprimido, né, e o nível de depressão, como eu falei para vocês, é muito amplo, a pessoa fala assim, e aquela pessoa está enfesada. O que é enfesada? Uma pessoa enfesada, ela está com muitas fezes no seu intestino. É enfesada. Não é isso? Então, a pessoa que está com o intestino ruim, ela é uma pessoa com humor ruim. É impossível uma pessoa com intestino que não funciona adequadamente ser feliz, ser leve, ser tranquila, ser segura. É impossível, porque ela não tem neurotransmissor para isso. Ela não tem
bactéria para dar conta disso, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos nos livrar da depressão, se a gente sabe disso. Como? Tomando e comendo nutrientes que vão fazer com que as nossas bactérias, com que o nosso intestino comece a funcionar. É muito comum, aliás é o que eu quero, é o que acontece, né? Quando o paciente tem intestino preso, por exemplo, e ele começa a fazer a nova dieta que eu mando, que é uma dieta extremamente anti-inflamatória, uma dieta que não vai deixar a pessoa inflamada, que vai melhorar toda essa questão neurológica, a pessoa começa a ter o quê? Soltar intestino, começa a ter as fezes mais moles, aí a pessoa fica preocupada, aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, Ruth, será que... Não, é normal, eu quero diarreia, eu quero intestino mole, né? Eu quero, porque é sinal que você está mudando o quê? A sua microbiota. Muito bem. Então, para você mudar então isso, você precisa entender de uma vez por todas, o intestino é a chave de tudo, de tudo, de tudo. Ou você tem um intestino que funciona, e o que é intestino que funciona? Intestino que vai todo dia no banheiro? Não, não é esse intestino. Você pode ir todo dia no banheiro reloginho e o seu intestino não funcionar como deveria. Por quê? Porque intestino, gente, que funciona, como eu falei para vocês, não é um órgão excretor, não é um órgão só que foi feito para evacuar, para ter fezes. Intestino é um órgão endócrino, um órgão imunológico, pô. Se ele é um órgão endócrino imunológico, ele vai ter que produzir o quê? Hormônios e neurotransmissores e imunidade. Então, se você tem uma imunidade ruim, se você está com depressão, se você está com falta de foco, se você está irritada, se você está depressivo, você não tem intestino funcionando. Qual é a dúvida? Saibam disso. Essa informação que eu estou dando para vocês hoje vai mudar a vida de vocês. Muda a vida. Porque muda comportamento. É o que eu faço, gente, o tempo todo. É o que eu faço o tempo inteiro com as pessoas. A Melissa está aqui, ó. A Melissa acabou de entrar. Meu vídeo não está travado. Meu vídeo está travado, gente? A Melissa acabou de entrar aqui. Melissa deu o depoimento dela, eu posso falar tranquilamente. Melissa era super irritada, extremamente irritada, né? Cansada, irritada, irritadíssima, né? Relacionamento com as pessoas nunca foi horrível, né? Que a Melissa é uma pessoa muito legal, mas assim, era muito diferente, ela deixou claro, inclusive tá no meu feed, né? Tá lá no Telegram, eu deixei isso para todo mundo, né? A Melissa fez 2 depoimentos, inclusive, né, Melissa? Falando justamente disso, que mudou completamente o quê? O humor. Então, claro que ela não tinha um nível de serotonina adequada. Eu não preciso estar numa cama caída para falar que eu tô deprimida. Tá certo? Então não caiu, né? Então tá. É o seu, então, que tá ruim. Arruma aí, tá? E aí o que acontece, gente? Se nós entendermos que a chave é o intestino, você vai continuar com essa vida que você está levando. Que vida? Uma vida de frustrações, uma vida de pouca realização profissional, pouca realização financeira, pouca realização de relacionamentos. Então você vai ficar naquele nível da reclamação, vai ficar naquele nível de que você não pode, de que você não sabe, de que você não consegue, e que meu pai, e que a minha mãe, o outro sempre vai ser culpado. Adão e Eva já fazia isso, né? Então o outro sempre vai ser culpado. E você? Qual é a sua responsabilidade nisso? Então, para você conseguir sair dessa vida que não te traz a felicidade, o que você realmente deseja na sua vida, que é abundância, que é ter condições, seja inclusive financeira, sim, que faz diferença, sim, para qualquer qualidade de vida, né? Os grandes mentores do que se refere à qualidade de vida deixaram muito claro. Domenico Di Masio, por exemplo, que é um italiano, um filósofo italiano, que mostrou claramente que todos nós precisamos de uma certa quantidade financeira de dinheiro para ter felicidade. Claro! Se você não tem a conta para pagar, se você não tem dinheiro para pagar a conta, se você não tem dinheiro para fazer as suas coisas, realizar o seu sonho de uma viagem, conhecer o mundo, comprar uma roupa bonita, né?
fazer uma plástica, você vai ficar frustrada. Vai ficar frustrada e frustrado. É claro que vai. Isso irrita a gente, isso deixa a gente se sentindo mal. E aí, quando você entende que você pode mudar completamente isso a partir do seu intestino, gente, e que você pode construir algo completamente diferente, muda tudo. Eu posso dizer, por gênero e grau, eu vivi isso na carne. E eu vivo isso todo dia com os meus pacientes, porque eu atendo todo dia. Todo dia eu atendo. Então, assim, ou a gente entende isso, ou a gente vai ter o quê? Essa vida que não é a vida que você realmente gostaria. Seja sincero e sincero com você. Você realmente está levando a vida que você deseja? Você realmente está vivendo o que você deseja? Com quem você deseja? Seja no trabalho, seja na sua família, seja com os seus relacionamentos amorosos, sei lá com o quê, com seus amigos. Você está com um amigo que realmente você deseja? Ou você tá porque você não quer se sentir sozinha? Ou porque você quer uma companhia para um final de semana para você não se sentir sozinha? E se você se sente sozinha, é porque você tem, sim, um nível de depressão. Porque a pessoa, quando ela se sente, ela nunca se sente sozinha. Eu sei, porque eu sei a diferença, porque eu vivi isso. Eu vivi quando eu estava acompanhada, eu era casada, tinha muitos amigos, tinha tudo, que na verdade não eram amigos, hoje eu sei bem isso, né? E eu não era, eu me sentia sozinha, me sentia um vazio enorme. E hoje eu moro sozinha, não tenho as pessoas comigo o tempo todo. A última coisa que eu me sinto é vazia e sozinha. A última, eu não sinto, na verdade não é a última, eu não sinto, eu não consigo sentir, porque eu não sinto, não vem. Por que não vem? Porque eu estou com os meus neurotransmissores muito bem, obrigada. Eu consegui conquistar isso. Como? Com conhecimento, que é o que eu estou passando para vocês. O conhecimento fez eu adquirir, mudar a minha cabeça para entender que tudo que acontece realmente comigo e que não sou eu e sim está comigo. Então descobri que não sou eu, que não era eu que era incompetente, que não era eu que me sentia a pior pessoa do mundo, como eu te costumo dizer, abaixo do fiofó de cobra. Costumo falar isso, né? Abaixo do fiofó de cobra. Fiofó de cobra fica andando aonde, gente? É no chão, é no chão. Então, hoje, eu já me sentia assim, abaixo do fiofó de cobra. Uma pessoa me olhava, eu já me sentia mal, eu já me sentia insegura. Hoje não, hoje eu nem percebo se as pessoas me olham, não me olham, eu quero estar bem comigo, feliz comigo. E aí eu não me sinto só, pelo contrário, eu nunca tô só, porque eu tô sempre com muitas realizações. Para quem acorda 4 da manhã para estar até agora, né? Tem que estar com alguma coisa para fazer, né? Alguma atividade aí, né, gente? Então, tudo isso mudou na minha vida. Não era assim, eu posso dizer para você. E na vida de muitos pacientes. E vocês ainda vão escutar muitos pacientes falando isso para vocês. Eu ainda vou trazer muita gente aqui para dar os seus depoimentos para vocês, tá bom? Muito bem. Então, se você realmente quiser, né? Pessoal aqui do YouTube, do Face, se você quiser realmente adquirir felicidade, saúde física e mental, e a felicidade está completamente inclusa na mental e na física, elas não se separam, você precisa entender, tá? Então, o que a gente precisa realmente fazer? Eu vou falar na live para você. O que a gente precisa fazer para que o nosso intestino consiga ter neurotransmissores? O que você precisa fazer para isso, né? Então, principalmente, você precisa se alimentar da forma correta. Eu tenho várias e várias e várias lives que mostram isso para você. Várias, nenhuma nem duas. Falando de títulos que você pode ver no YouTube e no IGTV de os alimentos anti-inflamatórios. A Clarice falando aqui. Eu já estou bem comigo mesmo. Imagina em 30. E 30 é o curso que eu tenho, que está aberto. Começou esta semana, né? Sexta-feira será a segunda aula gravada, que eu vou gravar, vou passar. Já coloquei algumas coisas lá, ainda só estamos no início. E segunda-feira estamos com a mentoria ao vivo. Vou estar com as meninas, mentorando as meninas. E os meninos, né? Acho que tem homem, tem também meninos na aula.
E a gente vai estar também com a segunda, com a terceira e com a quarta aula gravada, né? Serão 11 aulas, né? Então vai ser incrível essa mentoria. E aí a gente vai poder falar detalhadamente como será esse processo, né, de cura para esse intestino, para que você realmente fique bem, né? Então, nessas lives você vai encontrar os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos que você precisa comer e os que você não deve comer. Tenho lives que mostram claramente que o que você não deve comer, o que você não deve colocar. Já falei várias lives sobre isso, né? E vou voltar a falar para vocês, tá bom? Vou voltar a falar e vou dar continuidade a essa live para vocês poderem entender. Então hoje é quarta-feira, toda quarta-feira eu vou estar falando de um assunto referente à saúde física e mental, tá? Assuntos como esses que vocês gostam mais, que vocês perguntam, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou responder as perguntas agora de vocês, para justamente a gente poder começar a responder. Aí vocês vão me perguntar o que é bom, o que não é bom, o que eu como, o que eu não como, né? Para a gente poder ajudar vocês a entender melhor na prática como é que vocês podem fazer isso, tá bom? O Cláudio tá falando, a Jaira. Impressionante, muito interessante, nunca imaginei que o intestino tivesse tanta importância em relação com tantas coisas.